Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Então, vamos lá arrasar no desafio de redação nota 1000 essa semana. Então, quem quer fazer lá uma boa nota na competência 2, acompanhe essa aula, vem comigo que eu vou apresentar um repertório sociocultural excelente. Tá top de linha o repertório dessa semana. Vocês vão ver. Então, deixa eu colocar aqui os slides para vocês verem. A gente vai começar debatendo os textos motivadores e, em seguida, eu vou apresentar repertório sociocultural para vocês. Deixa eu ver aqui se fica em tela cheia. Eu achei o tema dessa semana muito bom, é um tema fácil. Também não é difícil encontrar material para fundamentar os argumentos de vocês. Foi um tema bem tranquilo, espero que vocês gostem também desse tema. Deixa eu ver se fica aqui em tela cheia, porque o computador é um pouquinho lento. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com esse processador aqui do meu notebook. Hoje está mais lento do que nunca, meu Deus. Pronto, agora acho que vai. Foi. Eu acho que está aparecendo aí para vocês e não está. Agora sim. Olha só, gente. Foi um tema bem legal essa semana. O desafio de redação nota 1000 lançou, que foi os principais desafios para a doação de órgãos no Brasil. Então, vamos lá entender esse tema? Deixa eu pegar aqui a caneta. E o computador não está ajudando. Os principais desafios para a doação de órgãos. O tema principal que a gente vai ter que se preocupar aqui nesse tema é doação de órgãos. Mas será que é só sobre doação de órgãos que eu vou tratar? Lembrem-se que o tema no desafio, e geralmente no Enem também, ele sempre delimita para o contexto brasileiro. Então, eu preciso falar da doação de órgãos no Brasil. Isso? Então, eu não posso estar falando da doação de órgãos lá nos Estados Unidos, na Europa, ou em outros lugares do mundo. Eu tenho que focar no Brasil. Eu posso até trazer algum repertório sociocultural que seja relacionado a outro país, mas em seguida eu tenho que contextualizar, comparando isso com a realidade brasileira e focar na realidade brasileira, ok? Mas olha só, gente, além de falar sobre a doação de órgãos no Brasil, eu vou ter que apontar na minha redação quais são os desafios, os principais desafios para que a gente consiga ampliar, digamos assim, a doação de órgãos, para que a gente consiga aumentar o número de doadores aqui no Brasil, para que a gente consiga fazer com que esses transplantes sejam feitos com mais, né, que eu tenha mais material para se fazer esses transplantes. Então, precisa-se aumentar o número de doadores, por exemplo. Então, quais são os desafios para que isso aconteça, né?
para que a doação de órgãos no Brasil seja feita de forma mais efetiva. Então, eu tenho que me preocupar com os desafios para que isso aconteça. Quais são, o que é que eu tenho que percorrer, o que é que eu tenho que enfrentar, quais são os problemas que eu tenho que enfrentar. Isso é legal quando no tema vem essa palavra desafio, porque já aponta para um problema. E eu preciso problematizar minha redação, né? Para construir uma boa tese, eu tenho que apontar problemas que serão resolvidos, que precisam ser resolvidos. Então, de certa maneira, essa palavrinha aqui, desafio, né? Essa palavrinha desafio, ela me ajuda, porque ela já aponta, já me direciona a minha escrita para apontar problemas, para apresentar problemas relacionados à doação de órgãos no Brasil. Ok, pessoal? Então, vamos lá mais adiante. Vamos analisar aqui o texto 1. Diz o seguinte: um número que já era baixo tornou-se ainda menor com a pandemia de Covid-19, o de transplantes realizados no Brasil. Em casos de óbitos por suspeita ou confirmação da doença, os órgãos não podem ser utilizados. Dados do Ministério da Saúde indicam queda de 37,1% nos transplantes de órgãos no Brasil este ano, frente aos resultados de 2019. É uma queda grande, né, gente? 37,1%, olha só, né? Que está relacionando a doação de órgãos a essa pandemia da Covid-19. Muita gente morrendo por conta da pandemia e essas pessoas que morrem infectadas com o novo coronavírus, infelizmente, não podem doar os seus órgãos. Então, devido a isso, se caiu bastante. Então, essas pessoas que estão na fila de espera para receberem órgãos, né, elas, para o transplante de órgãos, elas estão sofrendo com isso, não estão recebendo esses órgãos, né, então a fila só está aumentando esse ano, tá? Foi uma queda grande de doação de órgãos, veja só, 37,1%, é um número bastante alto. Vamos prosseguir aqui nesse texto motivador. A conjuntura, no entanto, soma-se a um cenário de desconfiança e falta de informação, o que faz os números serem expressivamente baixos. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, a taxa média de recusa de doação de órgãos por parentes no mundo é de 25%, enquanto no Brasil é de 43%. Né? Olha só, né? O que agrava mais essa situação, né, da doação de órgãos é o que as pessoas elas ficam meio desconfiadas. Será que esses órgãos vão ser doados de maneira adequada? Será que não vão vender esses órgãos, contrabandeados? Há uma certa desconfiança em relação a esse processo de doação. Isso faz com que os parentes das pessoas que falecem, digamos assim, tem morte cerebral, porque para haver a doação de órgãos é necessário que haja a morte cerebral e o coração, né? E aí se doa esses órgãos, né? Dessas pessoas que estão nessa situação. E aí muitos parentes não querem, né, doar, né? Precisa autorização dos parentes e muitos não aceitam por desconfiarem desse processo, né? Então isso faz com que aqui no Brasil a taxa de recusa seja bem maior do que em outros países, né? Se no mundo a taxa de recusa é de 25%, no Brasil é de 43%, é um número muito alto. Aí, vamos prosseguir aqui no texto. Diz o seguinte: nós temos uma lista com cerca de 20 mil pacientes e não chegamos a fazer, no transplante de fígado ou de coração, nem 50% dos transplantes necessários. Exemplifica Ilka Boin, integrante do Conselho Consultivo da EBTO. Em 2018, a associação apontava para 39.663 pessoas na fila de espera por um transplante de órgão, mas o número de cirurgias realizadas foi de 22.668 casos. Então, olha só, se a gente comparar o número de cirurgias realizadas com o número de pessoas que estão nessa fila, assim, a gente vê que a diferença é muito grande. Então, é muita gente ficando sem receber esses órgãos, né? Se a gente diminuir aí 39.663 por 22, vai aí mais de 10 mil, né? Mais de 10 mil pessoas
precisando de órgãos para sobreviver e sem receberem esse transplante. Vamos prosseguir aqui no texto. O familiar não sabe o que está acontecendo. Tem a parte da religião, tem a parte da descrença em todo o protocolo que é feito. Então, é falta de conversa, uma elucidação. Então, é falta de conversa. Uma elucidação vai auxiliar muitas pessoas a pensarem na doação de órgãos não como uma coisa que seja ruim, mas uma coisa que você está fazendo em prol do outro, afirma Boim, né? Então, olha só, essa pessoa, né, essa integrante do Conselho Consultivo da ABTO, que é Boim, ela diz o seguinte, né, que isso tem a ver com algumas crenças religiosas e também com a questão da descrença no processo, no protocolo, né? Porque muita gente acredita que autorizando esses órgãos vão ser vendidos fora do Brasil, né? Então, por conta disso, muitos parentes não autorizam o transplante de órgãos. Então, esse trecho, né, foi retirado do texto. Com pandemia e desinformação, transplantes diminuem enquanto 20 mil aguardam na fila, que está disponível no site Brasil de Fato, que é um site bem interessante, tem umas matérias bem interessantes nesse site, para quem quiser se manter atualizado para o Enem. Olha só, gente, o texto 2 é um vídeo, não vai dar para rolar esse vídeo aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Diz assim, todo ano, muitas pessoas recebem de presente uma nova oportunidade de vida, com um transplante de fígado, rim, pulmão, coração, pâncreas, intestino e com um transplante multivisceral. Entenda como funciona o processo de doação de órgãos, a fila de transplante no Brasil e como se tornar um doador. Assista ao vídeo abaixo, produzido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, para entender melhor todo o processo envolvido na doação e transplante de órgãos no Brasil. Clique na imagem embaixo. Aí vocês assistem o vídeo aí em casa, mas basicamente esse vídeo fala sobre todo o processo que se deve fazer. É um vídeo mais ou menos educativo e tem essa finalidade de sensibilizar as pessoas para doação de órgãos, para que manifestem o desejo de doar órgãos em vida, né? Já conscientize os seus parentes que você quer ser um doador, porque caso você morra numa situação que seja possível doar os órgãos, os parentes geralmente vão querer cumprir o seu desejo, né? O seu desejo de ser um doador. Então, aí explica todo o processo, como funciona todo o processo para se tornar um doador, né? E fala também dessa fila de espera aqui no Brasil, né? Para receber um órgão. Então, vamos para o texto 3, que diz o seguinte. Após confirmação da morte cerebral de Gugu Liberato, em 2019, a família do apresentador autorizou a doação total dos órgãos em comunicado oficial. Por meio da doação, o Hospital Orlando Health Medical Center, nos Estados Unidos, estimou que ao menos 50 pacientes seriam beneficiados. O nome de nenhum desses foi revelado. Atendendo à vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz, comunicou a assessoria de imprensa do apresentador. O trecho foi retirado do texto Doação de órgãos de Gugu Liberato ajudará cerca de 50 pacientes. Então, gente, aqui é um exemplo de uma pessoa famosa que manifestou o seu desejo de doar os órgãos, né? Ainda em vida, ele deixou isso claro para a família e a família cumpriu o seu desejo. Então, por isso a importância de manifestar esse desejo para os seus parentes, né? Para que eles tenham consciência disso, né? E diante da morte, naturalmente, a maioria deles vai querer cumprir com o seu desejo, né? Com a sua vontade. E aí, por isso que é importante, então, esse texto chamar atenção para isso e também chamar atenção para o número de beneficiados, né? Foi uma única pessoa que faleceu, mas essa pessoa
pós-morte, conseguiu beneficiar 50 pacientes, pelo menos 50 pacientes, né? Então, é um benefício muito grande para essas 50 pessoas que vão continuar a viver e com a vida saudável, né? Então, vamos lá para o texto 4. Diz o seguinte: por meio do decreto número 9.175, de 2017, a Força Aérea Brasileira mantém disponível, no mínimo e permanentemente, uma aeronave para o transporte de órgãos. Ao todo, a aeronáutica fez 166 voos da vida, como são chamados os voos para transporte de órgãos, em 2019. Este ano, até este mês, esse número já soma 170. Essas missões são chamadas de transporte de órgãos, tecidos e equipamentos. Toda a sua estrutura de acionamento e controle é gerenciada pelo Comando de Operações Aeroespaciais, da FAB, e fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o texto está tratando dessa disponibilidade de transporte, né, que a Força Aérea Brasileira mantém. A Força Aérea Brasileira, a Aeronáutica Brasileira, ela dispõe de alguns aviões, né, para transportar esses órgãos, né, para qualquer lugar, né, que seja necessário levá-los. Então, o trecho foi retirado do texto Militares mantêm disponibilidade permanente para transportar órgãos, que está disponível no site Diário do Poder. Vamos mais para frente e ver o texto 5, que também é um vídeo. Eu achei bem legal esse vídeo, gente, porque, olha, vamos ler aqui o trecho e depois eu explico um pouquinho para vocês. Este vídeo do Registro Nacional de Medula Óssea Rodome, coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, reúne orientações sobre como se tornar um doador de medula óssea e explica como esta doação poderá salvar uma vida em qualquer lugar do mundo. Clique na imagem e assista ao vídeo para compreender a importância e o processo de doação da medula óssea. Gente, esse vídeo, todos vocês devem assistir aí, ele é um vídeo curtinho e é muito legal porque explica todo o processo de como se tornar um doador de medula óssea, que a gente pode doar ainda em vida. E é super simples de doar. Eu nem imaginava que era tão simples de se fazer isso, mas é. E aí, qualquer um pode se tornar um doador. E eu, depois de assistir o vídeo, também fiquei com desejo de me tornar uma doadora de medula óssea. É muito legal, não prejudica em nada o doador, ele não vai ter nenhum prejuízo para a sua saúde. E basicamente tão simples quanto doar sangue, certo? Talvez até mais simples do que doar sangue. Então, é importante que todos nós, que a gente possa se disponibilizar a fazer isso, né? Porque aí é um caso que a gente pode doar em vida, né? E é muito simples, muito fácil de se fazer. Desde que se tenha entre 18 e 55 anos, pode se tornar um doador de medula óssea. Então, é isso, pessoal. Então, quem de vocês aí já tiver mais de 18 anos, já pode se tornar um doador de medula óssea. E quem não tiver ainda, né, pode ir se preparando para quando chegar a idade mínima, né, fazer essa boa ação, né, para outras pessoas. Então, vamos lá para o próximo texto, que é o texto 6, diz o seguinte: um dia, um médico dirá que meu cérebro deixará de funcionar e que, portanto, de certa forma, minha própria vida se acabará. Quando isso acontecer, não se esforcem em introduzir vida artificial em meu corpo, através de aparelhos. Ao invés disso, doe minha visão a uma pessoa que nunca tenha visto o alvorecer nem o rosto de uma criança. Doe meu coração a uma pessoa cujo coração não tenha sentido outra coisa em sua vida senão infinitos dias de dor. Doe meus rins a alguém que dependa de uma máquina para sobreviver. Descubram um modo de fazer uma criança paralítica caminhar por intermédio de meu sangue, meus ossos e de todos os músculos e nervos de meu corpo. Um dia, quem sabe, minhas células possam servir a um garotinho mudo e ele possa gritar bem alto
o gol de seu time, ou ainda, por meio delas, fazer com que uma garota surda consiga ouvir o som da chuva na sua janela. Queime o que restou de mim, e que as cinzas sejam sopradas ao vento para, quem sabe, ajudar as flores a crescer. E se você realmente quiser libertar alguma coisa, que seja então os meus defeitos, minhas fraquezas e todos os meus preconceitos contra meu semelhante. Se não fizer tudo o que pedi, eu viverei para sempre. Se você fizer tudo o que pedi, eu viverei para sempre. O texto é de Robert N. Teste e está na coletânea de mensagens Irmão Germano Rebelato. Gente, esse texto eu achei lindo, ele é muito emocionante, né? Ele fala justamente dessa disponibilidade do doar, né? Isso não vai servir mais para nada, esse corpo após a morte, a não ser para quê? Para a terra. E ele pode salvar a vida de tantas pessoas, pode fazer tantas pessoas viverem bem, felizes e saudáveis, né? E por que não, né? Doar isso, né? Doar para que a vida continue de uma outra forma, né? E, de certa maneira, faz com que a gente viva, né? Através do outro, a gente vai estar dando vida ao outro, né? Então, é um texto muito bonito. Vamos para o texto 7. O texto 7 já é aquele texto mais frio, né? Porque trata de dados, né? A gente sai de um texto, assim, bem subjetivo, bem emocionante, para um outro texto que é um texto mais frio, né? Cheio de dados. Então, agora a gente vai colocar novamente os pezinhos na terra, né? No chão, assentar os pés no chão para entender esse texto aqui. Não sei se vai dar para vocês verem aí os números, né? Porque as letras ficam pequenas, eu vou acompanhar por essa tela que eu tenho aqui ao lado, que ela fica um pouco maior as letras, para ler para vocês, certo? Mas aí depois vocês leem aí no PDF, quem ainda não lê. Então, inserção do Brasil no mundo. Brasil é o segundo em número absoluto de transplantes renais entre 30 países, ano 2016. Ou seja, transplante de rins, olha só. Pelo menos em transplante de rins, o Brasil está relativamente bem, porque ele está em segundo lugar no mundo, ele está abaixo apenas dos Estados Unidos, embora, sim, ele está abaixo dos Estados Unidos, mas ele está bem abaixo, porque dos Estados Unidos, a gente olha o gráfico aqui dos Estados Unidos, gente, ó, vem até aqui, né? E é o do Brasil, né? Veja só, aqui, ó, essa parte vermelha significa doador falecido, e a parte azul, doador vivo, certo? Então, olha só, o gráfico dos Estados Unidos somando doador falecido e doador vivo é muito maior do que o do Brasil, né? Nos Estados Unidos, nós temos 20.190. No Brasil, a gente tem 5.426. Mas, em relação a outros países, que não os Estados Unidos, a gente está bem na fita, pelo menos no que diz respeito ao transplante de rins, né? Então, em seguida, vem a França, o Reino Unido, Espanha, Peru, México, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, Japão, Canadá, Argentina, Polônia, Austrália, Holanda, Colômbia, Arábia Saudita, Portugal, Bélgica, República Tcheca, Suécia, Austrália, esse outro nome não está dando para ler, Hungria, Israel, Suíça, Chile e Romênia. Então, olha só. Nesse texto, esse gráfico foi retirado de dimensionamento dos transplantes no Brasil e em cada estado, né? Que está disponível no site da abto.org.br. Então, gente, vamos para a nossa proposta, que é os principais desafios para a doação de órgãos no Brasil, e vamos ver lá o nosso repertório sociocultural, né? Então, olha só, quem quer um bom repertório sociocultural para essa semana, vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro repertório é um filme, né? Filme é muito queridinho de vocês. Muitos adoram começar a redação com filme e estão certíssimos porque isso fica muito legal. Então, o primeiro deles é A Ilha. Olha só, gente, esse filme, ele conta a história de um futuro um pouco distante em que a Terra, ela foi, dentro dessa história, nesse futuro, ela foi dizimada por um desastre ecológico.
e esse desastre fez com que se eliminasse uma grande parte da população. Então, Lincoln, ele é um dos sobreviventes desse desastre, e ele, junto com outros, ele sonha em chegar em um lugar, e esse lugar é chamado a Ilha, que é o único lugar onde não se seria contaminado dentro do planeta. Só que, com o tempo, Lincoln passa a questionar a sua existência e o lugar onde ele vive. Então, junto com sua amiga Jordan, ele descobre que eles são apenas clones dos habitantes da Terra. E o seu único objetivo é doar parte do seu corpo para o seu pagador. Então, ele tem esse objetivo de doar o corpo, né, para o seu pagador. Então, a direção é de Michael, Michelle Boy, né, e o ano é 2005. Então, esse filme fica muito legal aí para fundamentar a redação de vocês, ok? Um outro filme que eu já até falei sobre ele, esse filme que é Sete Vidas, e eu falei sobre esse filme, eu coloquei ele como repertório sociocultural quando foi naquela semana que o tema estava relacionado às leis de trânsito, né? Lembra que teve um tema relacionado a isso, a trânsito? Não lembro exatamente como era o tema, todo o tema, mas teve um tema relacionado a isso. Então, esse filme, ele também serve para o tema dessa semana. Por quê? O filme, ele retrata a atitude da doação de órgãos e como essa ação afeta a vida de outras pessoas. Então, Ben Thomas, ele é um agente do imposto de renda e após sofrer um grave acidente automobilístico que culminou com a morte de 7 pessoas, incluindo a sua noiva, então ele vai ficar traumatizado com isso, com esse acidente. Então, por conta disso, ele toma uma atitude extrema e ele decide que ele vai salvar 7 vidas. Então, nessa jornada, né, todo esse processo, ele conhece Emily. E ele faz repensar, ele começa a repensar essa sua missão, a partir do momento que ele conhece Emily. Só que ele descobre que Emily sofre de um problema de coração. Então, Ben decide que ela será uma das 7 vidas que ele vai salvar. Então, após uma noite apaixonante com Emily, Ben decide colocar seu plano em prática. A direção é de Gabriele Mutino e o ano é 2008. Esse filme é bastante legal para colocar aí dentro da redação de vocês, para fundamentar os argumentos ou para iniciar a redação, fica bem bacana. Vamos ver aqui esse outro filme, que é Um Ato de Coragem. Olha só, gente, esse filme conta a história de John, que ele é um operário de uma fábrica e é um homem simples, e ele vive com sua esposa Denise e o seu filho Michel. Então, certo dia, seu filho adoece, ele fica muito debilitado e precisando de um transplante de coração. E ele sem dinheiro, né? John não tinha dinheiro para pagar essa operação e sem um plano de saúde também, e ele decide tomar uma atitude desesperada. Ele sequestra todo o setor de emergência do hospital. Todo o caso é exposto na mídia e John negocia com os policiais até achar uma solução para salvar a vida do seu filho. Então, o filme mostra que o que um pai pode fazer, né? Que um pai pode tomar qualquer atitude para salvar a vida de um filho. É uma história para refletir sobre o valor da vida. A direção é de Nick Cassavetes e o ano desse filme é 2002. Então, gente, agora a gente vai ver alguns livros que dá para colocar aí dentro desse tema dessa semana. O primeiro deles é muito fofo, que é A Riqueza da Doação. Essa doação que se fala nesse livro não é exatamente doação de órgãos, mas se pode citar ele para, em seguida, se introduzir o tema da doação de órgãos. Ou pode-se citar ele nos argumentos para falar da importância de se doar. E aí, essa doação pode incluir também a doação de órgãos, certo?
Então, nesse livro, A Riqueza da Doação, que é um livro muito fofo para o público infantil, né? A autora é Jaqueline de Matos, o livro também tem como ilustradora Rosângela Grafetti, e conta a seguinte história: Nina teve uma ideia brilhante, ajudar pessoas que não tinham as mesmas possibilidades que ela. Nina vai ensinar a partilhar, a compartilhar, a se desapegar e a dividir. O leitor vai descobrir que, com atitudes simples, é possível realizar grandes mudanças, ser mais feliz e fazer outras pessoas felizes. Uma riqueza sem fim. Leia o livro e descubra a importância da solidariedade e saiba como doações a quem necessita podem nos tornar mais ricos. Então, a partir do conteúdo desse livro, pode-se falar também da doação de órgãos, né? Que é um livro para sensibilizar as crianças, né? Desde pequenas, né? Que se sensibilizando as crianças, a gente pode ter adultos, né? Sensibilizando as crianças para a importância da doação, a gente pode ter adultos que se disponibilizem mais, né? A doar, né, o seu sangue, a sua medula, né, um pouco da sua medula e outros órgãos quando vier a falecer. E a gente tem um outro livro aqui, que é Doação de Órgãos, um Milagre da Vida. O autor desse livro é Mateus de Oliveira Lima, e ele trata mais ou menos o seguinte: o número de brasileiros em fila precisando de um órgão para continuar a viver chega a 32.900 até junho de 2017. Número expressivo diante dos 46% de negativos familiares, quando entrevistadas para doação de órgãos de seus entes queridos, segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO. Na maioria das vezes, as famílias não doam pelo desconhecimento da vontade positiva à doação do familiar falecido, sendo esta uma tomada de decisão muito difícil, diante da perda e da dor, agravando a negativa para a doação. Pensando nesses dados, este livro-reportagem foi produzido com o objetivo de informar o processo de doação e transplante de órgãos e tecidos humanos, colaborando na sensibilização para a doação de órgãos em uma linguagem simples, incluindo informações gerais, curiosidades, histórias de doadores e receptores, né? Então, é um livro mais para sensibilizar as pessoas a doarem e a manifestarem esse desejo ainda em vida, porque dessa forma fica mais fácil os seus parentes tomarem essa decisão quando você vier, né, nós viermos a falecer, ok? Porque muitos parentes não doam porque também é uma decisão um tanto difícil, né? Diante da perda, da dor da perda, é uma decisão um pouco difícil, né, para os parentes. Mas se a pessoa tiver manifestado esse desejo ainda em vida, fica mais fácil, né, os parentes cederem e decidirem pela doação de órgãos. Temos também um outro livro, que é Procura-se um Coração. Esse livro é da autora Lúcia Seixas e diz o seguinte, né? Os Pais de Manuela é um livro de ficção, mas que ele busca sensibilizar também para essa questão da doação de órgãos, porque trata sobre esse tema. Os pais de Manuela, Lela, de 16 anos, e do irmão, Pedro, de 15, estão se separando pela terceira vez. A mãe deles, Ana, sofre de um problema no coração e entra na fila para transplante. Lela sofre com a situação, pois reluta em contar o fato até para sua melhor amiga. Ao saber do problema, o professor de português de Lela pede que os alunos façam pesquisa e redação sobre o tema. O envolvimento dos alunos cresce tanto que a turma acaba promovendo uma campanha pela doação de órgãos. Preparam camisetas, criam frases, vão para a rua, distribuem panfletos e conversam com as pessoas. Paralelamente, uma trama romântica envolve Lela, cujo coração também está sofrendo. Uma história esclarecedora e comovente. Então, é até uma dica aí para vocês lerem, gente, esse livro futuramente, né? Quando vocês tiverem aí um tempo, tá? Então, vamos aí mais adiante. E olha só, gente, aqui eu trago um dado histórico relacionado ao tema e fica muito legal para iniciar a redação.
em 1954, o médico norte-americano Joseph Murray fez o primeiro transplante de órgão em humanos, substituindo o rim doente de um paciente por outro, doado pelo irmão gêmeo. Olha só, gente, fica muito legal para abrir com chave de ouro a redação de vocês, certo? Então, vamos lá e vocês, em seguida, podem colocar no entanto, no Brasil, coloca uma adversativa no Brasil, aí já mostra um probleminha aí que está acontecendo no Brasil, né? Que o número de doadores é muito inferior ao número de pessoas que necessitam de órgãos, né? Da doação de órgãos, ok? Então, dá para iniciar a redação e fica muito legal. Agora eu vou apresentar alguns dados estatísticos, né? Que é muito legal para fundamentar a redação de vocês, para fundamentar a argumentação de vocês, lá para o D1 e para o D2, certo? Então, olha só, esse aqui diz o seguinte: a negativa familiar é um dos principais motivos para que um órgão não seja doado no Brasil. No ano passado, 43% das famílias, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, recusaram a doação de órgãos de seus parentes após morte encefálica comprovada. Fica muito legal, gente, lá para fundamentar os argumentos de vocês, certo? Do mesmo site, também trago esse trecho aqui que diz: para José Medina Pestana, diretor do Hospital do Rim Hipertensão de São Paulo, local onde se realiza transplante de rim em todo o mundo, o número de transplantes do país poderia dobrar se houvesse maior número de doadores e se o país conseguisse fazer uma maior utilização dos órgãos dos potenciais doadores. Além disso, ele citou também a necessidade de se corrigir a disparidade geográfica no país. A única distorção do Programa Nacional de Transplante é essa: qualquer pessoa deveria ter a oportunidade igual de ser transplantada na região onde ele reside. Mas enquanto uma pessoa não consegue ser transplantada na região norte, o Ministério da Saúde oferece a oportunidade para que ela possa se matricular em uma região onde ela possa fazer o transplante. Então, assim, esse trecho também chama atenção para esse problema, né? Que em determinadas regiões do Brasil, se há uma dificuldade maior para se fazer o transplante. E aí já é mais um obstáculo que essa pessoa tem que enfrentar, né? E ainda ter que passar por uma longa viagem para se conseguir fazer uma operação distante de casa, distante da família, em outro estado, né? Então, gente, esses dados foram retirados de agenciabrasil.abc.com.br. E aí, se vocês podem entrar nesse link e ter a matéria completa se quiserem pesquisar outros dados sobre a doação de órgãos no Brasil, certo? E aí também, desse mesmo site, né, eu peguei um trechinho de um projeto de lei, certo? Que tramita no Senado Federal, certo? Então, é um projeto de lei para permitir a doação por manifestação própria da vontade, feito ainda em vida e sob acompanhamento de testemunhas. Se a pessoa não tomar essa decisão ainda em vida, a família, então, seria a responsável pela doação após sua morte. Abre aspas, é um registro informatizado de candidatos a doadores após a morte. Se eu quiser ser doador, após a morte, eu assino um documento em frente a testemunhas e isso vai para um sistema informatizado fechado e controlado pelo judiciário. E a cada vez que uma pessoa tiver uma morte encefálica, a central de transplante daquele estado entra em contato e analisa se ele está inscrito como doador, prevê o projeto de lei. Olha só, gente, hoje no Brasil não tem ainda essa coisa de tipo, eu quero ser doadora quando morrer, então eu vou lá e assino um termo, e aí mesmo que minha família não queira, ela vai ter que fazer essa doação de órgãos. Isso não existe ainda, isso é um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, para que isso aconteça. Por enquanto, eu posso apenas manifestar para os meus familiares a vontade, e aí cabe a eles cumprir ou não com minha vontade quando eu falecer, certo?
Então, esse projeto vai facilitar um pouco as coisas, né? Então, hoje, para ser um doador, a pessoa precisa conversar muito com sua família sobre o seu desejo e deixar claro que eles poderão autorizar a doação de seus órgãos. Pela legislação brasileira, não basta a vontade do doador, a família precisa autorizar a doação. Por enquanto é assim, mas se esse projeto de lei for aprovado, aí a gente vai poder documentar tudo e quando a gente falecer, chegar a falecer, né, tiver morte encefálica, os nossos órgãos vão ser doados, né? Caso a gente tenha manifestado esse desejo através de documento, tudo documentado, né? Se o projeto de lei for aprovado. Então, foi retirado de agenciabrasil.abc.com.br, é o mesmo site daquelas informações anteriores, certo? Então, nós também temos outro dado estatístico que diz o seguinte: o Brasil realiza vários tipos de transplantes, como coração, fígado, pâncreas, rim, pulmão, córnea e medula óssea. Em junho deste ano, 40.740 pacientes estavam na lista de espera da doação. Esse dado foi tirado do g1.globo.com, certo? E caso vocês queiram mais informações, entram aí nesse link, ok? E que vocês encontram mais informações sobre, mais dados sobre a questão da doação de órgãos aqui no Brasil. Ok, pessoal? Então, a partir de agora, nós vamos ver algumas frases, alguns pensamentos, né, de alguns autores, filósofos, escritores, sobre a doação de órgãos. O primeiro deles é de Sandro Cretus, que diz: doar órgãos é o mesmo que doar esperança. Uma outra frase é a de Ana Paula Schaeffer, que diz o seguinte: sobre doação de órgãos, se você não fez nada de bom em vida, faça em morte. Temos uma outra de Regina Cury, que diz: a doação de órgãos, além de salvar vidas, é um ato de amor à própria vida. Certo, gente? Além aqui tem um acento, ok? A pessoa que fez aqui a frase, que fez essa imagem, né, com essa frase, não colocou, acho que esqueceu de botar, mas aqui, além, se vocês forem utilizar essa frase, lembrem-se de colocar o acento de além, ok? Vamos lá? Questão cultural: o brasileiro se opõe à cremação e à doação de órgãos. Muitos até se recusam a falar sobre isso. Por quê? Então, essa reflexão é de Enéas Teles Borges. A próxima frase é de Groucho Marx, que diz: eu quero ser cremado. 1/10 das minhas cinzas devem ser dadas ao meu agente, assim como está escrito em nosso contrato. E também temos uma frase de Simone de Beauvoir, que diz o seguinte: generosidade é dar tudo de si e ainda sentir como se não lhe tivesse custado nada. Não fala exatamente sobre a doação de órgãos, mas fala sobre o ato de doar, sobre a generosidade, né? E a doação de órgãos também é um ato generoso, né? Então, ela também pode ser usada dentro desse tema dessa semana. Então, pessoal, é isso essa semana, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, certo? Aí nos comentários da aula ou pelo WhatsApp também, certo? Quem quiser que eu dê uma olhadinha, né, na redação e tudo mais, antes de colocar no Google Classroom, é só ir me procurando também no WhatsApp. Às vezes vocês escrevem logo a introdução, que é que eu vejo, primeiro a introdução, para ver se está tudo ok, para poder continuar. Então, podem ficar à vontade, certo? Podem mandar, que eu vou tentando auxiliar vocês da melhor forma possível. Então, pessoal, é isso. Fiquem na paz, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, né? E arrasem aí nessa redação, viu? Quero ver vocês arrasando aí essa semana nessa redação, certo? Já tivemos aí 3 alunos da nossa escola lá no top 10 do desafio de redação nota 1000 e eu quero ver mais outros, viu? Porque a minha felicidade é ver vocês ali, o nomezinho de vocês ali naquela lista. Então, já tivemos Anderson, William e Laiane, né? Lá naquela lista dos top 10 do desafio nota 1000 e eu quero ver
outros alunos. E eu estou feliz com a evolução de alguns de vocês. E já percebo que tem alguns chegando bem próximo, né, das nossas metas. Então, nesses dias vamos ter outros nomezinhos ali, se Deus quiser, e se Deus quiser, isso a gente se esforçar, né, também para isso. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem na paz, tudo de bom para vocês.